Quando o assunto é bike de entrada, o termo escalonamento logo entra em voga. E a gente fica em dúvida, né? O que é o melhor escalonamento? O que realmente muda nessa parte desse conceito? A Sense Comp tem talvez um dos melhores escalonamentos para bicicletas de entrada no mundo do ciclismo e principalmente nas bicicletas nacionais de preço mais acessível. Se você quer saber tudo a respeito da Sense Comp, fica com nós até o final do vídeo, que a análise de hoje é sobre ela. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, como eu citei, né, escalonamento é uma parte quão importante da bicicleta e a gente vai falar bastante a respeito desse assunto hoje. Porém, além disso, nós vamos fazer uma análise bem completa sobre este modelo aqui, que muitas vezes é a escolha do ciclista, né? Ela acaba entrando no radar devido ao seu custo e a estar concorrendo diretamente com outras bicicletas de entrada no mercado. A nossa análise ela não vai ser como a gente sempre costuma fazer, vamos falar de todos os componentes e depois eu vou entrar na parte do escalonamento, então fica até o final do vídeo para acompanhar tudo com a gente. Fala primeiro então a respeito do quadro, que é o que a Sense produz, e talvez seja o grande coringa dessa bike aqui, o fato de ele ser um quadro 60-61, um alumínio T6 tratado, né, hidroformado, que é um padrão, porém com uma geometria um pouco mais agressiva, um pouco mais, vamos colocar assim, esportiva para uma bike de entrada. Muitos concorrentes não trazem tanta tecnologia e tanto cuidado nos modelos de entrada assim como a Sense faz. O principal ponto aqui é o fato de que ela tem 69,5 graus na dianteira. Isso então proporciona que ela te ofereça uma posição de pilotagem um pouco mais segura, um pouco mais estável, principalmente para as descidas, né, onde tu não vai estar tão inclinado assim para frente, e para transpor obstáculos com facilidade na hora de fazer uma subida. Então isso acaba te tornando um pouco mais cômodo de pilotar. Outro ponto, o chainstay dessa bike ganha destaque pelo fato de ele ser um pouco mais largo, né, em comparação a outros modelos. Então isso também gera mais estabilidade para quem está começando a pedalar, o que é algo muito importante. Uma mudança em relação ao modelo de 2021, que vocês ainda vão encontrar no site da Sense, é em relação ao cabeamento. Este modelo já está vindo com o cabeamento todo interno, né? Diferente do modelo anterior que tinha o cabeamento interno e as fotos no site lá ainda não estão atualizadas. Então foi uma alteração que a Sense fez nos seus modelos. Então aí é um grande upgrade, né? Pois afinal de contas a gente sabe que cabeamento externo ele não é tão efetivo quanto o cabeamento todo interno, que acaba protegendo um pouco mais o sistema, fazendo com que a vedação da bike seja um pouco mais específica. E principalmente para o pedal de mountain bike, onde tu vai estar pegando muito barro, muita sujeira, muita areia. Isso quando entra para dentro da bicicleta ele pode ser um problema. Quanto menos buracos ela tiver, quanto menos exposta ela tiver, melhor. Outro ponto muito importante numa bicicleta é a sua suspensão, né? Afinal de contas é ela que corrige muito do terreno, ela que faz muito do conforto da pilotagem ser um pouco mais efetivo. No caso deste modelo aqui, Sense optou por utilizar o modelo RST Gila, já em alumínio, com 100 mm de curso e o sistema de ajuste de preload. O único ponto sensível aqui é que ela carece de trava, né, que seria um ponto importante numa bike já um pouquinho mais intermediária, né, de entrada intermediária, aonde a gente tivéssemos essa trava seria um pouquinho mais efetivo, pois afinal de contas você pode travar ela na hora de fazer a sua subida e deixar destravada na hora de fazer a descida, então isso acaba sendo um ponto bem importante numa suspensão, coisa que infelizmente aqui a gente não vai ver. Claro que, né, a gente tem um limite de orçamento e é dentro disso que a empresa vai trabalhar. Porém, fazendo uma análise bem ampla da suspensão, a gente tem sim um modelo que não é tão pesado, né, funciona bem, um funcionamento efetivo, e que vai te oferecer um eixo dianteiro de 9 mm. Então a gente tem já uma suspensão de boa qualidade, né, para uma bike nesse padrão de valor. E agora então, um momento bem importante no vídeo, a questão da transmissão. Como eu citei, né, a gente trabalha com escalonamento quando a gente fala de bicicletas, principalmente em relação a marchas dianteiras e traseiras. O caso da Sense aqui é um caso bem específico, né? Eu acho que um dos únicos modelos nacionais que optou por trabalhar com essa configuração, fazendo com que ela tivesse 2 velocidades na dianteira por 8 velocidades na traseira. Comumente, a gente trabalha com 3 por 8. Neste caso, a Sense optou por utilizar um pé de vela FCM315 com 36 dentes na dianteira. E na traseira, eles optaram por usar um cassete paralelo da marca Sunshine, certo? Com 11,40 dentes, mas com 8 velocidades. Então isso te entrega um escalonamento bom para descidas, pois afinal de contas tu tem 11 velocidades no primeiro cog, que é onde tu vai ter um pouco mais de velocidade final, mas no último cog, ou no primeiro cog, né, no tamanho maior, a gente vai ter 40 dentes. Então isso faz com que a escalada seja um pouco mais fácil se tu usar a coroa dianteira. Então aí a gente tem uma relação que entrega uma amplitude boa, né? Afinal de contas vai até o 40 dentes,
e também te entrega um final mais agressivo se necessário. Já com o sistema de cassete, que é um belo upgrade para uma bike de valor um pouco mais baixo, como é o caso dela aqui. Então, neste caso, a gente vai ter um câmbio traseiro Turney TX800, que dentro da família Turney é um dos mais completos, né? Afinal de contas é o último de linha, que já vai vir com bastante peça em metal, e é um câmbio um pouco mais firme, a mola tem um pouquinho mais de pressão, certo? Então ele vai aguentar um pouquinho mais de pancada, com um câmbio dianteiro da família Altus, que é um câmbio M315. A Sense, novamente, né, optou por fazer uma entrega de escalonamento um pouco mais alto, mesmo sendo com poucas velocidades, somente 2 coroas na dianteira. Modelos similares em relação à Sense Facomp vão te oferecer normalmente 3 velocidades na dianteira por 8 na traseira, que é o padrão, né? Neste caso, a gente vai ter uma diferença em relação a essas bikes pelo fato de ter só 2 coroas na dianteira, onde tu vai ter uma menor chance de torção. A torção é quando você usa, né, muitas vezes está começando, é algo bem comum. Bota na coroa menor na frente, bota na coroa maior atrás, e vice-versa. Então isso faz com que a força que você gera no pedal trabalhe cruzada. Essa força cruzada ela tende a ser um pouco prejudicial porque ela acaba prejudicando um pouco o teu equipamento, gera desgaste prematuro, vários problemas que podem ocorrer. Neste caso, né, se torna um pouco mais fácil, pois afinal de contas você tem a pesada e a leve na dianteira, né? Então no momento que você vai fazer a subida você não precisa se preocupar tanto com qual marcha você está e nem muitas vezes esquecer disso, né? Que é algo bem normal. Se você faz, por exemplo, um pedal noturno, você não está vendo no seu trocador qual marcha que você está utilizando. Então tudo isso são pontos que ter apenas 2 coroas na frente já vai em congruência com o que a gente está vendo com outros grupos, né? Alívio, Deore, que são todos já com 2 coroas na dianteira. Neste caso, claro, a gente não está falando de um grupo fechado, mas foi uma escolha da Sense em relação à parte de transmissão para entregar para o ciclista iniciante já uma experiência um pouco mais completa. Já falando então de passadores, a gente vai ter aqui passadores da linha Shimano EF505, que são modelos que vão te oferecer o visor, né? Afinal de contas, um ciclista iniciante muitas vezes não tem aquela percepção de qual marcha ele está usando, qual velocidade ele está naquele momento. Então o visor vai ajudar, né, te entregando aí pelo menos uma posição para tu saber em qual marcha que você está no momento de fazer uma subida ou uma descida. Comumente, né, a pessoa começa a se desenvolver um pouquinho mais na bike, ela já tende a ter essa percepção do número das marchas que ainda sobram e muitos trocadores já não vão nem ter visor. Mas neste caso aqui foi uma opção da Sense, então mandar essa opção com o visor para poder realmente saber onde tu está naquele momento. O assunto escalonamento ele pode ser muito amplo, né? A gente pode ter várias divisões em relação à parte de número de marchas, de tamanho total de cassete, de quantas coroas pode usar na dianteira, qual o número de dentes na sua coroa dianteira. Então, se vocês querem que a gente produza um material a respeito disso e querem ver um pouco mais de escalonamento, entender um pouco mais do que é o cálculo de percentual que a Shimano faz para poder entregar alguns componentes, deixe aqui nos comentários que a gente pode produzir um material bem completo sobre esse assunto. Ele é um assunto um pouco longo, mas um assunto bem legal, bem fascinante. Inclusive tem muita coisa que é curiosa nesse meio que eu acho bem legal. Falando então da parte de freios, nós vamos ter aqui freios hidráulicos da linha Shimano. Como eles são integrados ao passador, né, nós temos uma peça só onde a gente tem câmbio e maçaneta de freio junto, ele vem na mesma família EF505. Os rotores aqui são rotores de 160 mm na dianteira e na traseira. Comunicando então aos rotores, nós vamos ter cubos da linha Sense, cubos genéricos, né, não é uma linha específica, de 32 furos, que se conectam com os aros também da linha Sense, né, e raios, que são raios de inox. A gente vai ter aqui, fechando o pacote de rodas, 2 pneus da marca Shaiwang de 29 por 2.10. Para quem já nos acompanha, que já segue a escola, já sabe, eu sempre falo muito a respeito da parte de pneus, que é um upgrade, vamos colocar assim, fácil de fazer, simples de fazer, que você pode escolher diversas opções do mercado que vão de 100 e poucos reais até 500, 600, 700 reais de acordo com a sua escolha, mas que tornam sua pilotagem muito diferente. Então aqui são pneus simples, mas que você pode fazer a substituição e deixar a bike mais com a sua cara, e é um assunto bem completo, a gente vai produzir um materialzinho só a respeito de pneus. E para quem não é inscrito na escola e não conhece o nosso estilo de trabalho aqui, já fica o convite, né? Se inscrevam aqui e ativem as notificações, que para nós é muito importante para poder continuar produzindo material para vocês. Mandem esses vídeos para os amigos, compartilhem a escola, que nosso intuito é compartilhar conhecimento com todos que querem saber. E esse material hoje é gratuito, então acho que é muito importante para todo mundo. Continuando o vídeo aqui então, vamos falar a parte de componentes. Um ponto que você sempre tem que avaliar na hora de fazer a sua escolha de uma bicicleta, principalmente uma bicicleta mais de entrada,
é se os componentes que ela está trazendo são de alumínio. Isso é um ponto muito importante, pois afinal de contas ele é mais leve e mais resistente. No caso da Sense aqui, temos os componentes todos em alumínio, com um guidão de 710 mm de tamanho, que é um tamanho bom, né? Não é um guidão muito curto, com uma mesa de 90 mm de tamanho e 7 graus de inclinação, que pode ser invertida. Essa inclinação está positiva, mas, caso necessário, você pode fazer o ajuste dela e virar ela na posição contrária. O canote também é um canote de alumínio com 400 mm de tamanho. Ponto importante aqui, manoplas da linha Sense com um sistema de trava e um selim da marca Selle Royal. O selim é algo muito importante, pois afinal de contas quem está iniciando tende a sentir bastante desconforto pelo fato de não estar com uma prática esportiva contínua e pelo fato de ser realmente uma novidade, né? Então um selim bom aliado a uma roupa adequada vai fazer com que sua experiência no início com a bike seja um pouco mais completa e um pouco mais tranquila, vamos colocar assim, né? Muita gente sofre de dores no início, é algo bem comum, então o selim é importante que esteja bem adequado. Esse selim aqui ganha destaque pelo fato de vir com o grafismo na cor da bike. Eu acho que é algo bem legal, afinal de contas, muitas empresas não se preocupam com essa parte de componentes, neste caso a Sense dá esse cuidado para entregar um produto um pouco mais harmonioso. E falando então em entregar um produto harmonioso, nós temos aqui um modelo que vem em 4 tamanhos, que vai do S, o Small, até o XL, que é o maior modelo, o tamanho 21. Isso acaba atendendo uma ampla gama de ciclistas, algo muito importante. Existe também um cuidado por parte da Sense em relação aos componentes, pois afinal de contas, temos um pé de vela de 170 mm para uma bike tamanho S e um pé de vela de 175 para uma bike tamanho XL. Isso exemplifica a diferença de tamanhos e estaturas, e isso no pé de vela faz bastante diferença, pois a gente tem uma alavanca um pouco menor e um pouco maior. Então são detalhes, né, que quem está um pouco mais no meio do ciclismo já entende a diferença e os cuidados que uma empresa tem para um modelo de entrada que vai ser entregue para os modelos subsequentes. É uma bike que hoje está te entregando 14,8 kg, né, isso informado pelo site, acompanha um par de pedal plataforma, certo? E ela hoje é vendida a 3.290, segundo o próprio site da Sense. Lembrando, né, que a gente já está em abril de 2022, então só para citar, a gente sempre acompanha a cotação do preço mínimo sugerido pelo site. E se vocês estão procurando uma bike, uma Sense, uma Odd, uma Caloi, nós temos um patrocinador no nosso canal, que é a Benet Bike Shop, que trabalha muito forte com a linha completa da Sense e da Odd, né? Se vocês quiserem fazer a compra deste modelo aqui, eles aplicam exatamente o mesmo valor que é sugerido pelo site, então não existe overprice lá. Vocês conseguem fazer essa compra através do site dessa empresa e utilizando o nosso cupom, que é o Vim Pela Escola 5, vocês conseguem um desconto bem especial na hora de finalizar a compra, ganhando 5% de desconto para pagamento a prazo, certo? Algo muito importante. E ainda alguns modelos lá vão contar com frete grátis. Então, se vocês quiserem fazer a aquisição da bike, fica aí o site do pessoal da Benet, né? Vocês têm acesso lá e conseguem ver todos os modelos que eles têm à pronta entrega. Outro ponto muito importante, além do nosso trabalho que a gente faz aqui no YouTube, nós temos uma inserção muito boa no nosso canal do Instagram, onde a gente fala um pouco mais do dia a dia, a gente usa um pouco mais do recurso visual que nos é permitido lá. Então, se vocês querem saber informações a respeito do mundo da bike, informações técnicas e práticas, sigam nós também no Instagram, que afinal de contas lá a gente consegue produzir um material um pouco mais diário, diferente do nosso canal no YouTube, né, onde a gente produz um pouquinho menos de frequência devido ao seu formato ser um pouco mais complexo. Fechou, galera? Deixem nos comentários aqui também se vocês acharam esse modelo interessante, o que vocês acham da Sense for Comp, e em breve a gente vai trazer mais análise dela e de outras bikes para vocês. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso, valeu e até uma próxima!